Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi, e também vocês podem seguir o Instagram do podcast, que é letstalk.newyork, e se quiserem me mandar uma mensagem por lá, agradeço muito a força. Aproveitando, se você curte o podcast, deixe uma review pra gente lá na Apple Podcasts. Dá pra deixar estrelinhas no Spotify agora também, então dá essa moralzinha pra gente lá, 5 estrelinhas, a gente agradece muito a força. No episódio de hoje, vamos falar de micos no exterior. A gente já teve um episódio aqui com essa temática. Para quem não ouviu, foi o número 61 e foi um sucesso. Então fazia tempo que eu queria fazer uma parte 2. Mas, antes da gente começar, eu queria lembrar que esse episódio é patrocinado pelo Elsa Speak. O Elsa é um aplicativo de inglês para quem quer focar na pronúncia. Eu fiquei encantada com esse aplicativo porque, além de ele ser excelente, é muito legal de usar. Ele usa inteligência artificial para identificar os seus erros na pronúncia, fluência e entonação e te dá um feedback preciso e detalhado, sabe? Aí você vai ter exercícios com palavras, com frases, com diálogos. Aí você vai falando, o aplicativo vai analisando, vai ter sons para você ouvir e identificar, vai ter frases para você ler. É muito, muito legal mesmo. Você pode testar o Elsa por 7 dias gratuitamente, o que eu acho ótimo para conhecer mais da plataforma, para depois decidir se você quer assinar um dos planos. E usando o link que vai estar na descrição do podcast ou acessando lauraperucchi.com/Elsa, você tem até 85% de desconto na contratação de um dos planos. Eu acho que o Elsa é um aplicativo excelente e o custo-benefício é maravilhoso para aquilo que ele oferece. Ele é muito, muito bom mesmo. Então aproveita e depois me conta. Eu tenho certeza que o Elsa vai dar uma super força para a sua evolução no inglês. Bom, para rir comigo hoje dos micos que foram enviados pela audiência, eu tenho a Ana Luísa Ferreira, que quem escuta o podcast sabe que já é macaca velha, né? Tá quase passando o Thiago já no número de podcasts. Bem-vinda de volta para essa nova temporada. Ai, obrigada. Faz tempo mesmo, hein? Eu acho que a última vez que a gente gravou faz mais de um ano. Sim, foi sobre o retorno ao Brasil. Foi sobre o retorno ao Brasil. Eu pedi os micos lá pelo Instagram, eu abro um chat no Telegram, o pessoal manda. Eu não sei que histórias foram enviadas, eu sempre deixo no mistério pra gente não perder a espontaneidade, né? Tem uma história que eu sei do que se trata, porque foi uma convidada que me contou uma vez em off, depois de um episódio. Eu falei, tá na hora de tu mandar agora aquela história pra mim. Então, eu sei mais ou menos a dela. Eu tenho uma história pra contar também. Sim, que a eu Laura já ia conhece e tal. Qual delas? Começa? Então, porque eu ia te perguntar, qual é os teus micos aí de morar fora? Tu sabe que eu não me lembro, nunca paguei mico. Nunca Ah, paguei mico nenhum, ela é zero, tô ignorante. zerada. Nunca paguei 6 anos fora, 0 micos. Mentira. Com certeza eu paguei vários, só que eu não consigo me lembrar de nenhum. Provavelmente as pessoas que conviveram comigo vão lembrar dos meus micos e eu não lembro deles, que ótimo. Mas eu tenho uma situação que eu presenciei. A situação que eu presenciei, a Laura já conhece essa história. Eu tava nos Estados Unidos, visitando, eu nem tava morando ainda. Foi em São Francisco e eu fui fazer um curso de inglês, tal. Conheci um casal de amigos, assim. Logo em seguida, os pais desses amigos, né, foram visitar eles em São Francisco e era aniversário dessa menina que fazia curso de inglês comigo. Me convidou a Mila, espero que a Mila ouça e lembre dessa história, para ir almoçar na Cheesecake Factory. E aí a mãe da menina foi e ela começou assim já, né? A mãe dela era bem espalhafatosa e ela disse, mãe, por favor, né? Não começa a querer cantar parabéns, nada, porque é depressivo, parabéns dos Estados Unidos e tal. É tipo, vontade de cortar os pulsos e tal. Daí a mãe dela, não, mas um bolinho vai ter que ter, a gente vai ter que cantar parabéns. Ela, não vou pedir, não quero parabéns brasileiro aqui, que vergonha, não sei o quê. E a mãe dela falava 0 inglês. E aí a gente foi, almoçou, né, na Cheesecake Factory.
No final do almoço, ela começou a chamar o garçom, levantar a mão assim, né? Tipo, chamar o garçom. E aí o garçom veio e ela começou assim: bolo, tá de nível! Tá de nível! Ele começou a fazer assim, bater a palma com as mãos. E o garçom, sorry. Daí ela, ai mãe, pelo amor de Deus. E ela, tá de nível! Nível! E começou a bater palma e o garçom ficou sem entender nada. No fim foi tipo, cala a boca, fica quieta, não, não. E ela, ai, mas por quê? Por quê? E aí ficou que ninguém cantou o tá de nível. Só que aquilo ficou muito marcado em mim. Porque né, a gente já viu várias situações das pessoas, sei lá, na Starbucks, pedindo gelo, gelo. E o atendente, o quê? Tipo, não tô entendendo, gelo. E gritando bem alto. Essa do Niver é muito boa, cara. Até hoje, a gente sempre que tem alguém de aniversário, a gente solta o tá de nível, Tá de nível. E isso é uma coisa, eu acho que é natural do ser humano, de achar que por eu falar mais alto ou por falar devagar, a pessoa vai te entender, A pessoa né? vai entender. Uhum. É involuntário, eu acho que isso é meio que um senso de sobrevivência. É engraçado. Depois dessa abertura, vamos escutar o primeiro áudio. Deixa eu te enviar aqui. Oi, Laura, tudo bem? Meu nome é Elisa e eu sou aqui de Buffalo, no estado de Nova York. Bom, vamos lá. Minha mãe estava aqui visitando, queria fazer uma feijoada e pediu que eu comprasse um pedaço de bacon. Aqui em Buffalo nós não temos um mercado brasileiro e geralmente nos mercados normais assim eu só encontro mesmo aquele bacon fatiado. Então eu liguei pro meu marido e falei, eu preciso ir no butcher e comprar o bacon, né? E só pra ter certeza eu perguntei pra ele, como que eu peço? Eu peço mesmo por um slab of bacon? Ele falou, isso daí mesmo. Só que ele esqueceu de me lembrar que eu precisava pedir por uma certa quantidade de bacon, né? Daí, beleza, liguei pro lugar, pro açougue e pedi pra mulher se ela tinha slab of bacon. Ela falou, tenho sim, você quer que eu reservo pra você? Beleza, então, né, pra sair daqui 1 hora. Na hora que eu cheguei lá, ela falou, tá bom, é tanto. Só que eu não me atentei ao valor, porque eu tava olhando as outras carnes. E daí eu só dei meu cartão de crédito pra ela. E na hora que essa mulher me deu a sacola com o bacon, a minha única reação foi sair correndo de dentro do açougue e começar a rir, porque, gente, eu comprei, eu acho que o porco inteiro. Eu não sabia que um slab of bacon era tão grande. Sabe quanto que eu paguei? $98. Eu podia, né, ter simplesmente falado, sei lá, olha, foi um erro. Na verdade, eu queria, sei lá, uns 10, 15 dólares só de bacon. Mas eu fiquei com tanta vergonha que minha única reação foi pegar a sacola e sair correndo. Bom, resultado, né? Feijoada ficou deliciosa, a farofa também. Mas eu acho que eu vou comer bacon até, não sei, até o final do ano. Um beijo, tchau! Meu Deus, Gente, cara. foi uma sucessão de acontecimentos. Eu ri muito do pegar a sacola e sair correndo. Mas, gente, $98 em bacon. Meu, é bacon muito pra bacon. caceta. Bom, congelou certo, né? Certo, Eu espero que ela sim. tenha congelado o bacon e tal. E aí vai ter, tipo assim, a gente podia passar umas receitas pra ela. Tipo, sei lá, creme de ervilha com bacon. Tudo que tem bacon, a gente passa a receita pra essa pessoa, pra essa Elisa. Pra Elisa. Então, assim, ó, a Laura tá aqui na minha frente, se comprometendo a pesquisar pelo menos umas 10 receitas que tenham bacon. Ele me fez lembrar que no outro episódio de Mico, eu não sei como é que foi a história, que a pessoa pediu a pizza de chocolate, de cookie, e aí era por fatia. E não, eu não quero só uma, eu não quero dividir uma fatia. Tipo, daí ela foi embora com não sei quantas caixas de pizza. Eu lembro um pouco, assim, ó, tipo, Pizza eu lembro de um pouco dessa cookie. história. Eu não sei se isso já aconteceu comigo, sabia? De pedir alguma coisa e vir outra coisa. Isso acontece, quem não é de Porto Alegre, tá? Já fica a dica, é um mico regional. Quem vai pedir um X do Gelson, X-Calota, mais conhecido, eles vendem
o X, daí eles vendem meio X e vendem 1/4 do X. E aí já aconteceu de uma pessoa conhecida chegar no Gelson Lanches e pedir um X. De repente a pessoa quer dividir, tem gente que pede um X. Só que, gente, o X é o tamanho de uma calota de carro. A pessoa sai com um X gigantesco. Gente, Então, micos regionais também presentes neste podcast. mas por que uma calota? Porque é um negócio, tipo, fizeram um negócio, um pãozão, um carnão, um tudão. E aí o negócio é pedir 1/4 de X, que equivale ao X normal. Tá, e antes da gente escutar o próximo, qual era a outra história que tu tinha pra contar? Então o Eric me contou, a gente falando dele, podia ter mandado essa história pra Laura, né? Ele morou na Índia, né? É comum na Índia as pessoas utilizarem as mãos como apoio pra se alimentar ou se alimentar com as próprias Sim. mãos, né? Eles fazem tipo uma colherinha assim com a mão e tal, e às vezes ajeitam a comida na colher, enfim, né? Utilizam as mãos. Mas é mais ou menos o seguinte, foram jantar, ele e mais outras pessoas, e ele não era o único não indiano. E foram num restaurante indiano e tal, daí se alimentaram, daí no final da refeição chegou o garçom com uma cumbuquinha de água com limão. O que a pessoa fez? Pegou a cumbuquinha de água com limão e chazinho. Tomou água com limão. Era pra lavar as mãos. Lavar as mãozinhas e tal. Porque, né? Ou talvez o limão que tira o cheiro. Mas agora tu pensa, os indianos olhando, vendo a situação. A pessoa, chazinho. Complimentary. Vou tomar. É de grátis. A gente acaba caindo nessas, né? Sim, sim. Agora a gente vai escutar a história da Priscila. Oi, Laura, aqui é a Priscila. Eu moro aqui em Nova York. Mas a minha história é de quando eu fui morar no Chile, há um tempo atrás. Há um tempo atrás eu fui morar no Chile e eu cheguei lá brasileira achando que eu falava espanhol. Mas eu não falava nada. E eu não sei se vocês sabem, mas os chilenos são as pessoas que falam o espanhol mais maluco e mais rápido do mundo mundial. Fui para trabalhar e eu achei que eu falava alguma coisa que ia ser fácil de entender, mas não foi fácil. Então, quando eu cheguei lá, um cara que eu trabalhava começou a falar várias coisas sem parar e eu tava com vergonha de assumir que eu não tava entendendo nada e eu fiquei falando aquele clássico sí, como não. Então, no final do dia, umas 7 horas da noite, o cara falou, e aí, vamos lá? E eu não sabia, né, o que eu tinha concordado em fazer. No final das contas, eu tinha concordado com um montão de planos. Eu tinha concordado que eu ia buscar o filho dele na escola com ele, ia ter uma festa na escola, eu ia participar da festa. Bom, no final das contas eu fui, né? Eu fiz tudo isso. Então eu fiquei lá, fui conhecer todas as crianças da escola do filho do cara. Conheci a esposa, o pai, um monte de familiar e amigos dele. E eu tinha concordado que eu ia jantar na casa dele. E eu tinha concordado que ia ter um jogo do Brasil de futebol contra a Colômbia, que eu nem sabia que ia ter. E eu ia assistir na casa dele. Aleatório. No final das contas, o cara era muito gente boa e foi muito legal, mas foi um mico, porque cada coisa que ia acontecendo, eu ia falando, meu Deus, e agora? E no final das contas, o que eu tirei desse aprendizado é nunca mais aceitar nada se eu não entender. Nunca mais falar sim pra nada se eu não entendi. Eu passei um apuro aí, porque poderia ter sido muito pior, mas o cara era bem gente boa e eu acabei trabalhando vários anos com ele. Será que ele sabe? Será que essa pessoa sabe dessa história? Tipo, será que o cara hoje sabe disso, né? Pois é, Tipo, olha só, naquele dia... mas olha só que loucura, né? Bom, primeiro que essa história deveria estar muitas partes delas no rolê aleatório, né? No @rolê aleatório lá do Instagram. Fica a dica. Segundo, que deve ter sido, tipo, claro, né? Agora a gente rindo e tal, mas ela deve ter ficado meio apreensiva.
Mas cada mergulho é um flash essa história, né? Tipo assim, tá, e agora? O que vem depois? O que vem O que depois? vem depois? Não, Quando e que quem vai acabar? nunca? Que mais que eu concordei em fazer, será? Lembrei de uma coisa. A Mila Tá. também estava comigo. Bom, a Mila é muito presente nessas coisas aí comigo. Não, é rapidinho a questão. Ah, Eu fui cortar meu cabelo, né, pela primeira vez nos Estados Unidos e também não tava lá, tipo, não falava super bem inglês e muito menos linguagem adequada para corte de cabelo. E aí o cabeleireiro me perguntou alguma coisa sobre onde eu dividia meu cabelo. Isso eu entendi. Qualquer lado. Tipo, eu não queria nem dizer, qualquer lado, tá bom. Daí ele falou alguma coisa com ballpark. Daí eu disse assim, aham. Daí ele assim, tu não sabe o que é um ballpark, né? E eu, não. Só que ele me pegou na tampa, sabe? E eu fiquei com aquela cara de criança cagada. sim. Mas aí, no fim, ele me explicou, foi super querido e tal. E, cara, eu acho que todo mundo tem uma história de falar, de escutar e concordar. Esses dias mesmo, às vezes o meu super vem aqui e o super, ele é... Super, pra quem não sabe, é tipo o síndico, mas ele não é um síndico, ele é uma pessoa que mora no prédio. Zelador, Um zelador, eu acho que zelador ele é uma mistura de zelador com síndico. É engraçado que ele quando tu fala super, tipo, meu super veio aqui, eu fico imaginando alguém do Zafari, assim, chegando com as sacolinhas. Meu super. E ele é peruano, eu acho, não sei. Enfim, a gente tem uns problemas de comunicação, assim. E, tipo, eu não estou julgando o cara, mas, cara, às vezes ele fala e eu só concordo porque eu não entendo o que ele tá falando. E às vezes eu tento falar e eu acho que ele não entende o que eu tô falando, sabe? Ou às vezes que lindo! Algum outro dia. É a linguagem do amor, você linguagem consegue do amor. entender com o olhar. Algum outro dia alguém fala, o que aconteceu que o Thiago, a gente falou? Eu falei, Thiago, eu não entendi o que a pessoa falou. E ele assim, eu também não. E a gente só concordando. Pra quem não escutou o outro episódio de Mix, que foi o 61, tem uma história maravilhosa, que é a história que fecha o podcast. Uma pessoa que concordou, e foi parar no festival de música. Eu acabei de lembrar de um mico imperdível do Leonardo, lá na Filadélfia. Acho que foi na Filadélfia. Tem um restaurante, uma rede, né? Que é Chicken Fila, né? Acho que é. Chicken Filet. Chicken Filet, isso aí. E na Califórnia não tinha. A gente, nem sei se tem agora, tá? Mas a gente, o tempo que moramos na Filadélfia, tinha. E não sei se foi na Filadélfia, sei lá onde. Mas só sei que o Leonardo chegou falando, e rindo, obviamente, né? Que ele chegou no restaurante e ele ia pedir um sanduíche de chicken, porque é o lugar de chicken, né? E aí ele foi pra fila ali, o cara falou assim, what chicken? Daí ele, yes, chicken. Aí o cara assim, what chicken? Aí ele, yes, chicken. Daí o cara começou a se irritar, what chicken? O cara tá falando. Daí ele, yes. Daí o cara, what you getting? Tipo, o que tu quer? O que tu tá pegando? Daí ele, tá. Não, eu quero um sanduíche. Daí ele começou a falar. Mas, tipo, na verdade o mico, bom, foi dele, né? Porque não entendeu, né? Mas o cara tava falando, what you getting? Tipo, what you getting? What you getting? What you getting? E ele achando, yes, chicken, yeah, chicken. Sim, ele tava num lugar que vendia chicken. O que ele imaginava que ele ia comer? E o que ele imaginava que o cara tava falando? Conversa de louco, conversa de bêbado, drogado da rua. Ó, essa história aqui é bem engraçada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Juliane Toniolo, moro aqui na Itália. Eu me mudei para cá em 2016 com meu marido e os nossos 4 filhos. O maior mico que eu passei aqui foi esse, então eu escolhi justo esse para poder dividir com vocês. Eu sou mãe de 4 filhos, os meus filhos jogam futebol e uma tarde de sábado eu fui acompanhar um dos meus filhos, que é o goleiro. E como uma boa mãe brasileira, estava lá, torcendo, berrando, incentivando, brigando com meu filho. E eu ainda não dominava muito bem a língua. Então eu falava com ele em português. E como ele é goleiro, eu utilizava de expressões específicas com ele, né? Então eu estava na grade, atrás do gol,
E uma coisa interessante aqui da Itália é que os times, quando jogam, os pais, a torcida, ela fica toda junta no mesmo lugar. Então não tem assim, tipo, o time A pra lá, o time B pra cá. Não, os pais ficam todos ali juntos. Eu tava atrás do gol, gritando lá e falando: Davi, fica! Volta, Davi, você tá indo muito pra frente. Davi, por favor. Fica, Davi, fica parado. E eu utilizava muito a palavra fica, 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 fica. Eu comecei a sentir um certo desconforto entre ali no lugar onde eu tava. Eu via as pessoas assim falando baixo, olhando pra mim. Eu não dei muita bola porque eu pensei, eles não estão acostumados aqui a torcer e uma mãe técnico, né? Tipo, eu vou continuar aqui na minha vibe, eles que se acostumem. Até que um pai veio até mim e perguntou: Oi, tudo bem? Você é nova aqui na cidade? Eu falei: Sim, eu me mudei há pouco tempo, tal. Da onde que você veio? Eu falei: Eu vim do Brasil. Dele: Você está falando em qual língua? Eu falei: Falo português. Tá. O seu filho, você tem um filho ali que tá jogando? Eu falei: Sim, meu filho é aquele ali, ó, o goleiro. Daí ele disse: O que você tá gritando para ele? E daí eu disse: Não, eu tô pedindo para ele stare fermo, que em italiano seria ficar parado, stare fermo. Tá. Daí ele me falou: Porque fica é um palavrão aqui na Itália. E aí eu... Oi? Né? Fiquei assim um pouco sem entender. Eu disse: não, me desculpa, eu tô falando em português. Fica é a mesma coisa de rimanere. Mas o que significa? Qual é o palavrão? Para eu aprender. Aí ele disse com toda educação: é o nome da genitália feminina dita de uma maneira extremamente vulgar. Imagina uma mãe grudada na grade falando com o seu filho de 9 anos. Buceta! Eu me coloquei no lugar dos italianos e, assim, eu me senti super mal. Eu simplesmente peguei ele e falei entre os dentes assim: Davi Toniolo, vamos embora para casa agora. Enfim, todo mundo ficou me olhando, as pessoas começaram a dar risada. A gente entrou no carro, foi embora. No próximo jogo que eu cheguei, as pessoas já: Fica, Davi, fica, Davi. Ou seja, eu fiquei conhecida na cidade como a mãe dos 4 filhos e a mãe do Fica, Davi. E isso acabou se tornando uma brincadeira até hoje. O Davi joga no mesmo time e eu vou nos jogos e todo mundo grita: Fica, Davi. E agora eu maneiro um pouco mais, ou pelo menos vou pesquisar antes de falar. Valeu, galera. Um beijão. Tu já pensou? Eu sabia até a parte que ela foi embora com o filho morrendo de vergonha, mas eu não sabia que depois ela tinha virado apelido Ficou e piada. marcada, virou meme. Tu já pensou? Que legal essa pessoa que foi falar com ela, né? Tu já pensou? Que nem ela falou, ficar gritando buceta. Mas, gente do céu, eu não consigo imaginar a vergonha dessa pessoa. A maioria das vezes, quando a gente escuta histórias desse tipo, é sempre envolvendo a língua ou alguma coisa de compreensão, já notou? Tipo, até agora foi só isso. É muito engraçado. E vou aproveitar, inclusive, para aqui reforçar publi desse podcast é o Elza Speak, que é um aplicativo focado em pronúncia em inglês, tá? E mais um motivo para vocês baixarem o aplicativo e não passar mico e aprender a pronunciar as palavras direitinho. Bora. Próxima é a Isadora Fraga. Meu nome é Isadora e minha história se passa quando eu fiz faculdade na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Na época eu tava no 2º ano e eu tinha 19 anos. Quando eu vi que ia ter um show de um DJ super famoso, combinei com um grupo de amigos de ir no show e antes disso de fazer um esquenta. O problema é que nos Estados Unidos o consumo de álcool é a partir de 21 anos de idade.
Então, na época, a gente sabia que a gente estava fazendo coisa errada, mas era muito comum no âmbito da universidade. Acabou que eu consumi muito mais álcool do que eu deveria e eu fiquei super incapacitada. E daí, mesmo assim, né, na hora eu achei que eu tava bem, só fui ver que eu não tava passando bem mesmo quando a gente tinha entrado no ônibus pra ir em direção ao show. Me perdi dos meus amigos, o ônibus tava super lotado e quando eu fui ver, eu acordei no hospital. Aí eu sei que eu liguei pros meus amigos, eles foram me buscar, mas eu tava também super preocupada porque o custo de saúde, né, de passar uma noite no hospital, é muito alto nos Estados Unidos. Eu coloquei o pé pra sair da cama e senti que eu tinha machucado meu pé. E fui pra casa. E naquele momento eu já tinha decidido duas coisas. A primeira era que eu não ia voltar no médico pra ver aquele pé, porque eu tava esperando a conta do hospital e eu tinha certeza que ia ser super alta. E eu não ia contar pros meus pais. Depois de umas 3 semanas, o hospital me mandou a conta da brincadeira. Acabou que saiu em torno de $6.000, o que é um absurdo. Eu tinha um plano de saúde na época que arcou com a maioria dos custos. Acabou que eu tive que pagar acho que $1.500 do bolso com meu dinheirinho suado que eu tava juntando pra viajar. Sei lá, um mês e meio depois do incidente, eu recebi uma ligação da polícia lá da minha cidade, me intimando pra ser apresentada à corte, né? Porque eu tava recebendo a acusação de bebês, de consumir álcool sendo menor de idade. Também tive que pagar uma multa, acho que de $500. E na época eles tinham um programa que se você fizesse como se fosse um curso assim contra álcool e drogas e não sei o quê, eles conseguiam limpar a sua ficha. Quando eu acabei indo pro Brasil, uns 6 meses depois, quando eu estava de férias, chegou uma carta da minha universidade que tinha demorado 6 meses para chegar no Brasil. E eu sei que meu pai abriu a carta, tava lendo e virou pra mim e falou: mas como assim, você foi presa? E apesar do esforço de eu ter feito para os meus pais não descobrirem tudo e ter conseguido resolver tudo na minha, escondida, ainda tive que admitir pra família o perrengue que eu tinha passado. Foi beber, passou da conta. Bah, mas quem nunca, Tudo. né? Eu já fiz isso na segurança da minha própria casa ou em volta dos meus amigos no meu país. Já que já entramos no assunto álcool, o Leonardo fez 30 anos no dia 30 de agosto. E aí ele foi comemorar, né? A gente tava em São Francisco, fomos num piano bar. E aí, pá, foi um pessoal da ThoughtWorks, a empresa que ele tava trabalhando, não sei o quê. E eles chamam, quando tu faz nos Estados Unidos aniversário, tipo, meu aniversário é dia 12 e eu estou fazendo 12 anos, é o Golden Birthday, alguma coisa assim. Aham, Então, o sim. aniversário dele era dia 30 e ele tava fazendo 30 anos, então era o Golden Birthday. Então, era tipo assim, ó, todo mundo querendo pagar bebida pra ele e ele, obviamente, aceitando. Pá, daí todo mundo bebeu, a Júlia, uma amiga minha, tava em São Francisco, e daí fomos os 3 mosqueteiros, acabou a festa, né, acaba cedo, tipo 2 e pouco da manhã acabou a festa. São Francisco cheio de ladeira, né, gente? Todo mundo sem bateria no celular, sem dinheiro na carteira. Daí a gente tava com cartão, com certeza, mas a gente nem se atinou a pegar um táxi, pagar com cartão, sei lá o que passou na cabeça. 3 pessoas alcoolizadas, celular não funcionando, não dava pra chamar Uber. Vamos a pé? Vamos a pé! E daí... Quem conhece a Taylor Street, lá em São Francisco, sabe que ela parece um camelo, assim, tem 2 calombos gigantes, assim, né? Tipo, sobe, desce, sobe, desce. Fomos eu e Júlia, mais sóbrias, por um lado da rua que tinha escadas na própria calçada, para ver quão íngreme é a rua. Do outro lado da rua, começou o Leonardo a subir a ladeira. Daqui a pouco ele não se aguentou, tava tonto, tava tudo cansado. Começou a escalar a ladeira, como se fosse um Homem-Aranha. Ele escalando a ladeira, tipo assim, ó, I'm Spider-Man! E começava a gritar, Ele falava isso? subindo. Sim! Gritando! E eu, meu Deus do céu, daí eu fiquei com medo, realmente, que viesse alguém da polícia e visse, porque ele tava fazendo a zoeira na rua, às 2 e pouco da madrugada, dizendo que ele era o Homem-Aranha, porque ele tava escalando uma lomba, né? Perrengue chique, né? Olha o que outro nem achando que é o Spider-Man. É, o Homem-Aranha, subindo a parede. Só que não, né? O Thiago pagou uns miquinhos aqui, porque ele enjoa muito em barco, né? Ai, coitado, eu também enjoo. E Pobre aí, Thiago. teve uma vez que eu
Eu queria muito fazer um passeio de barco à vela. Tu falou, eu lembro que eu te perguntei e tu falou assim, não, nem balança muito. E eu, Laura, barco à vela. E aí Eu lembro fomos. dessa história. Não, e eu lembro. Tá, daí fomos fazer isso. E tudo pelo conteúdo, né, gente? Era pra gerar conteúdo. E aí eu lembro que eu acho que eu te mandei uma foto. E aí tu falou, aí eu lembro que tu respondeu assim, ó. Puta que pariu! O Thiago, e isso aí não balança, o Thiago não tá enjoado. Deu assim, tá vomitando as tripas. Tá vomitando assim, tipo, ai, coitado, ele tava deitado, né, Coitado. guria? Teve uma hora Sim, que ele no ficou fim. deitado. Sim, ele ficou deitado. O pessoal do barco foi bem gente boa, deram o ginger ale pra ele, mas ele Mas aí tinha banheiro ou foi tudo, tipo assim, olha a pergunta, né? Pessoa curiosa. Por que tu fogo, quer né? Eu só saber? quero Não, detalhes, Foi na detalhes. natureza. Foi na natureza mesmo. Ai, gente, coitado. Que situação, Sim. guria. Tu lembra da nossa viagenzinha lá, Fomos fazer... Foi a primeira vez que eu fui pra São Francisco, né? Visitar a Ana Luísa. E aí ela falou, vamos fazer uma viagemzinha de carro. Vamos. Ai, vamos fazer tipo uma pequena parte da rota lá da Highway 1, Da Highway né? 1. Fizemos Monterey e tal. E aí a Ana Luísa, não, porque é melhor de comprar um remedinho, porque vocês podem vomitar e não sei o quê. Não, daí foi lá, Não, compraram. Thiago, deixa eu só falar uma coisa, porque eu fiquei um pouco traumatizada. Logo antes, os pais da Andressa e do Juliano tinham ido para São Francisco. E o pai da Andressa enjoou e vomitou nos tênis dele no carro, sabe? Ai, nem sei se eu podia falar isso, contando os nomes, mas desculpa aí, Andressa e aos seus pais. Mas se vomitou, deu, não. Daí ela falou, olha, gente, é melhor comprar um remedinho, porque tem muita curva, não sei o quê. Aí foram lá, né? Tiago comprou, lembra? Comprou não sei quantos remédios. Aí tá, daí eu tomei também, né? Porque, sei lá, meu Deus do céu! Não O consegui negócio, não conseguia ficar acordado, cara. Não conseguia. Sabe que eu não conseguir manter os olhos abertos, gente? Tem uma grande parte da viagem eu não me lembro. Um morto muito louco. Meu, era um negócio assim, ó, parecia que os olhos pesavam 5.000 quilos, assim, ó, não dava, meu Deus, que loucura, inferno. né? Eu nem sei que Nossa. remédio tu tomou. Que remédio que o Thiago comprou? Era um que era drowsy, não era non-drowsy. Pra quem mora aqui, né, vão nos non-drowsy, que é o que não dá sono, mas também nem sempre funciona. Vamos ouvir outro. Oi, Laura, tudo bom? Meu nome é Daniela, eu sou de Santo André, São Paulo, e eu sou designer. Eu tive que trabalhar um mês em Lima, no Peru, por causa de um projeto que eu fui alocada lá. E parte do meu trabalho é entrevistar as pessoas até para entender necessidades, dificuldades. Só que, como eu não tinha capacidade de conduzir e entrevistar sozinha, por causa do idioma, né? Eu não falo espanhol, entendia muito, mas não falo. Eu tive apoio do time de lá. E só que as pessoas, os usuários, né, do produto que a gente estava desenvolvendo eram, assim, a maior parte do público eram senhoras, né? E como eu não conseguia falar espanhol, até me falaram assim, você quer fazer algumas perguntas, acho que eles entendem e tal. Aí lá vai eu, logo no começo de uma das entrevistas, perguntar pra senhora quantos anos ela tinha, né? Mas em espanhol, anos, em sentido de, né, tempo, é años, não anos. Anos em espanhol significa anos. Aí a cara que a senhora fez pra mim, bem no começo da entrevista, foi impagável. Ela ficou, acho que, uns 5 segundos sem saber o que dizer, até que o outro designer que estava comigo corrigiu, né? Retificou a pergunta pra ela. Entendi. Só que isso foi motivo de zoação da minha cara até o fim do projeto. Enfim, é curtinho, mas eu passei muita vergonha com isso, porque eu não sabia onde enfiar a cara na hora. Gente do céu, na hora que ela falou, eu já pensei que era alguma coisa em relação a isso. Quando eu era criança, sabe aquela idade bem abobada? Eu não fiz isso, né? Sim. Mas eu tinha uns coleguinhas que daí quando descobriram o que era anos, aí começava, quantos anos você tem? Aí a gente falava, tenho 10. Tem 10 anos. Ai, que idiota, né? Como é que a gente faz? Eu não era essa pessoa que fazia, mas com certeza debochavam da minha cara. Nem eu, pelo amor de Deus. É tipo piada de tiozão, tipo pavê. Ó, tem mais 2 áudios, os 2 curtinhos. Vamos ver o áudio da Kátia. Esse mico é da minha irmã. A gente foi para Londres para trabalhar de au pair. E aí a gente estava fazendo entrevista e teste, e a minha irmã foi para esse teste. E a mãe pediu para ela pegar uma manga na geladeira para dar de snack pro menino. A gente
desesperada para conseguir um lugar para ficar, para conseguir um trabalho. E a gente vai tentando entender, né? A gente pega uma parte ali do que a gente entendeu e vai fingindo até conseguir fazer. E aí ela abriu a geladeira e ficou olhando assim, que deu aquele branco, né? E aí a mãe olhou para ela e falou assim: nossa, você não sabe o que é uma manga. E aí a minha irmã ficou paralisada, né? E nisso a mulher entendeu que ela não sabia o que era uma manga e começou a pegar a manga, explicar o que era a manga para ela, descascou a manga, como descascava, e falou assim para ela: não, você tem que provar, você é do Brasil, com certeza lá tem manga. E ficou assim, indignada, que a minha irmã não conhecia, né? Não sabia o que era. E nisso a minha irmã, assim, paralisada, né? Não quis falar mais nada, só seguiu o que ela estava falando. E aí foi assim, a família toda lá, a minha irmã provando manga pela primeira vez, todo mundo perguntando assim, naquela expectativa se ela gostou da manga, e como que era, e todo mundo assistindo ela comendo a manga, como se fosse a primeira vez. E ela acenou, falou assim: nossa, gostei, muito bom. E assim, chegou um momento que ela não conseguia mais consertar, então ela só seguiu a história de ter provado manga pela primeira vez. E assim, a gente riu muito depois, porque é aquela coisa, você nem sabe consertar a situação em inglês, você nem sabe falar, então é mais fácil que você siga o que eles estão achando, né? E assim, quando a gente era criança, a gente tinha pé de manga em casa, sabe? Ela provou manga como se fosse a primeira vez, porque ela não sabia como explicar o que tinha acontecido. Foi pra ser au pair, o que ela virou? Atriz. Atriz, Tá aí, ó. gente, tu já pensou nisso? Tu finge... Delícia, não conheço manga, gente, manga. Primeira vez, essa é a primeira vez. Tu já pensou, Gente, tipo assim... Mas muito boa essa história. Nossa, que O pior delícia! é se ela não gostasse de manga, né? Não Tu já gostei, pensou? sei lá. Tu já pensou alguém me apresentando ovos? Ai, o suadeiro que ia dar. Nossa Come senhora, aqui. cara. Come aqui. Tá aí, ó. É. Tá aí um quadro que a gente podia ter, né? Situações constrangedoras Situações morando fora. constrangedoras. Temos mais um pra fechar. Eu sou a Gi, eu moro na Finlândia já faz 6 anos e eu acho que os maiores micos que eu já paguei é em relação a esse bendito idioma finlandês. É muito difícil aprender o finlandês. E eu sou professora infantil, eu trabalho com a pré-escola e eu ensino em finlandês, né, para as crianças. E o meu maior mico, que até hoje eu nunca consigo esquecer, é que eu falei para um dos meus alunos que eu iria matá-lo depois da aula. E Te pego na deixa eu saída. explicar. É que a palavra matar e encontrar são a mesma, com a diferença de um A nelas. E se tu fala muito rápido, ou eu ainda até hoje confundo uma palavra com a outra, eu não sei qual que é que eu tô falando. E eu falei que eu iria matar a pequena criança depois da aula. E quando eu vi o choque na carinha da criança, eu entendi que eu falei que eu iria matá-lo. E a sorte que tinha outros professores em volta e entenderam e começaram a rir, levaram assim, explicaram pra criança, né? Mas até hoje eu fico pensando que eu traumatizei essa pequena criança. Gente! Pô, mas todo o meu respeito é a pessoa falar finlandês, cara. Porra! Eu já esgotei todos. Meu cérebro cabe 2 idiomas. É português e inglês, acabou. Se eu vou querer meter um espanhol no meio, que até rola mais ou menos, eu misturo espanhol com inglês e é uma viagem. Não dá. Tem 2 compartimentos para idiomas no meu cérebro. É português e inglês e pronto. Agora, já pensou chegar, te pego na saída, para uma criança? Imagina, não, essa, eu tenho uma Fazer visão, assim, assim, que essas crianças aí, né, Finlândia é um país nórdico. Nórdicas. Aham. Essas crianças devem ser, tipo assim, aquela, não sei, né, essas pessoas, Aquela esses nórdicos, finesse. eles são finesse, imagina a cara dessa criança, tipo assim, te mato na saída, vou te matar na saída, hein. Pega na saída. Que bom que Que bom tinha que tinha outros gente junto, professores. né? Já Já pensou pensou? essa criança falando pros pais que o professor ia matar ela? É. Ah, eu ia no colégio.
No colégio é muito cringe. No Foi colégio. No colégio. Já pensou Ai, como foi? Laura, não acredito que tu me chamou de cringe. Cringe é Amiga. usar agora cringe. Ah, não. Pode Não desgravar aceita? todo esse podcast. Tu não aceita. Não aceito o termo, que eu acho brega. Tu acha cringe. É que nem... É que nem o fada sensata, essas coisas eu me nego. Me nego. Sensata. E o não quer guerra com ninguém, né? Tu não gosta Ah, não também. quer guerra com ninguém. E agora o é sobre isso, né? É tipo assim, vai E te tá tudo fuder, bem. eu te tá odeio. tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem o quê? Não tá nada bem. Ah, foi muito bom. Tá, Mas, nossa, foi muito divertido rir às custas dos outros. Sempre bom, Sim. né? Momentos de entretenimento que dá uma É muito bom. refrescância pra alma. Sim. Os nossos últimos assuntos de podcast, a gente teve alguma coisa polêmica e tal, daí teve a minha volta pro Brasil, eu tava bem nervosa pra gravar. Inclusive, hoje mesmo, eu mandei esse episódio pra um primo meu que está pensando em emigrar para o Canadá. E eu Aham. ouvi ele de novo, ouvi o episódio. Mas aí eu ouvindo, eu me lembrei o quão nervosa eu tava pra falar no assunto, sabe? E o quão tudo novo era, né? Então a gente tem que fazer um update aí Sim, dessa sim, com situação. certeza. Inclusive, perguntaram de ti outro dia. Obrigada, meu bem, pela tua participação. Ai, obrigada. Sempre muito bom, né? A gente arrumar uns motivos pra gente ficar mais tempo juntas, né? Nessa vida corrida. Sim, sim. Gente, espero que vocês tenham gostado. Mandem mensagens pra gente. Se quiserem um repeteco, peçam. E quem tiver histórias pra mandar, já aproveita, assim, anota, guarda, pra daí a hora que eu abrir, vocês não esquecerem, porque dessa vez foi A gente suadinho pode pra fazer- conseguir. É bom que daí quando a gente passa por situações assim, a gente lembra, bom, não é só comigo. Exatamente, bem isso. Exatamente, é pra isso. Então Obrigada tá, gente. por me receber de novo. Sim, até a próxima, gente. Manda mensagens e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau!